Domine sua mente, antes que o mundo tente controlar você. Existe uma verdade que quase ninguém quer encarar. Se você não controla a sua mente, alguém controla por você. O mundo disputa sua atenção todos os dias. Opiniões, críticas, pressões, distrações, expectativas. Tudo tenta decidir como você pensa, como você reage, como você vive. A pergunta é simples: quem está no comando aí dentro? A maioria das pessoas vive reagindo. Reagem ao medo, ao julgamento, à frustração, ao que os outros dizem, ao que os outros fazem. São puxadas de um lado para outro pelas circunstâncias, como folhas levadas pelo vento. Mas existe um tipo diferente de pessoa. Uma minoria silenciosa. Pessoas que não reagem, escolhem. Pessoas que não se deixam dominar, dominam. E tudo começa com uma decisão: assumir o controle da própria mente. Preste atenção. Sua mente é o campo de batalha mais importante da sua vida. Antes de qualquer conquista externa, existe uma vitória interna. Antes de qualquer sucesso visível, existe um controle invisível. Quem vence dentro, vence fora. Quem perde dentro, já perdeu. A vida vai testar você. Vai provocar você. Vai desafiar seus limites emocionais. Vai tentar fazer você duvidar de si mesmo. E nesse momento existe apenas duas opções: reagir automaticamente ou responder conscientemente. A maioria reage. Os fortes escolhem. Controle mental não significa ausência de emoção. Significa domínio sobre ela. Significa sentir sem se tornar escravo do sentimento. Significa manter clareza quando tudo ao redor tenta gerar confusão. Significa permanecer firme quando o mundo espera que você desmorone. Observe as pessoas ao seu redor. Pequenas críticas destroem o humor delas. Pequenos obstáculos paralisam suas ações. Pequenas dificuldades mudam suas decisões. Isso não é falta de inteligência, é falta de controle interno. Quem domina a própria mente desenvolve uma força que não pode ser manipulada. Opiniões deixam de ser ameaças. Pressões deixam de ser comandos. O caos externo perde o poder. Mas existe algo que poucos entendem. O mundo não recompensa pessoas reativas. O mundo respeita pessoas que se controlam. Silêncio é poder. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda discussão merece energia. Nem toda opinião merece atenção. Quanto mais você reage impulsivamente, mais entrega o controle da sua vida para outros. Pense nisso. Quantas vezes você já perdeu tempo tentando provar algo para alguém que nem se importa? Quantas vezes deixou que palavras alheias definissem seu valor? Quantas vezes uma emoção momentânea sabotou uma decisão importante? Isso acontece quando a mente não é treinada. A mente, assim como um músculo, precisa de disciplina. Sem treino, ela enfraquece. Sem direção, ela se perde. Sem controle, ela obedece qualquer estímulo externo. E o mundo sabe disso. O mundo explora distrações, explora impulsos, explora reações, porque pessoas distraídas são fáceis de controlar. Pessoas emocionais são fáceis de manipular. Pessoas sem autocontrole são previsíveis. Mas quando você domina sua mente, algo muda. Você começa a enxergar o jogo. Você percebe as tentativas de manipulação. Você observa antes de reagir. Você escolhe antes de agir. Essa é a diferença entre viver no automático e viver com propósito. O primeiro passo é o autocontrole emocional. Não eliminar emoções, mas governá-las. Sentir raiva sem perder a razão. Sentir medo sem abandonar a ação. Sentir dúvida sem paralisar decisões. Emoções são sinais, não ordens. Pessoas fracas obedecem emoções, pessoas fortes as interpretam. Existe uma força enorme em manter a calma quando todos esperam explosão. Existe poder em permanecer em silêncio quando todos esperam reação. Existe domínio em manter foco quando tudo tenta distrair. E isso incomoda o mundo. Quando você para de reagir impulsivamente, você se torna imprevisível. Quando se torna imprevisível, torna-se poderoso. Quando se torna poderoso, ninguém consegue controlar você. Mas dominar a mente exige disciplina. Disciplina significa fazer o que precisa ser feito mesmo quando não há vontade. Significa escolher crescimento quando o conforto chama. Significa manter direção quando o caminho fica difícil. A dor faz parte do processo. O desconforto faz parte da transformação. A resistência interna é sinal de evolução. A maioria foge da dor. A minoria aprende com ela. Cada dificuldade é um teste. Cada desafio é um treino. Cada obstáculo fortalece quem decide continuar. Você não controla o que acontece ao seu redor, mas controla como responde. E essa resposta define seu destino. Existe também o poder do foco. A mente indisciplinada se espalha em 1000 direções. A mente treinada concentra energia em um único objetivo.
Onde existe foco, existe progresso. Onde existe dispersão, existe estagnação. Pessoas comuns buscam entretenimento constante. Pessoas determinadas buscam crescimento constante. Pessoas comuns fogem do silêncio. Pessoas fortes usam o silêncio para se fortalecer. No silêncio você se encontra. No silêncio você pensa com clareza. No silêncio você recupera controle. O mundo teme pessoas que pensam por si mesmas, porque quem pensa por si mesmo não é facilmente influenciado. Não segue multidões cegamente. Não aceita limites impostos por outros. Não vive para a aprovação externa. A verdadeira liberdade começa quando a opinião dos outros perde poder sobre você. Imagine viver sem depender de validação. Imagine agir sem medo de julgamento. Imagine decidir sem necessidade de aprovação. Essa é a consequência do domínio mental. Mas existe um preço. Nem todos vão entender você. Nem todos vão apoiar você. Nem todos vão acompanhar sua evolução. Quando você muda, seu ambiente reage. Quando você cresce, o mundo testa. Quando você se fortalece, desafios aumentam. Isso não é obstáculo, isso é confirmação. A vida testa aqueles que estão prontos para subir de nível. Existe também um segredo silencioso. Pessoas disciplinadas parecem diferentes. Existe algo na postura, no olhar, na energia. Elas não falam muito sobre seus objetivos. Elas trabalham. Elas não reagem ao caos. Elas permanecem firmes. Força verdadeira não precisa de anúncio. Quanto mais você controla sua mente, menos precisa provar algo para alguém. Sua presença comunica sua força. Suas ações demonstram seu domínio. E então acontece algo poderoso. Você começa a perceber padrões que antes ignorava. Percebe distrações disfarçadas de oportunidades. Percebe manipulações escondidas em elogios. Percebe limites que eram apenas ilusões. Você começa a viver com consciência, e consciência gera poder. A maioria das pessoas vive adormecida, guiada por hábitos inconscientes. Levantam, reagem, reclamam, repetem. Mas quando você domina sua mente, você desperta. Você escolhe seus pensamentos, escolhe suas atitudes, escolhe sua direção. E isso muda tudo. O controle mental cria resiliência. Problemas deixam de ser barreiras e se tornam desafios. Fracassos deixam de ser derrotas e se tornam aprendizado. Críticas deixam de ser ataques e se tornam informação. Nada consegue destruir quem domina sua própria mente. Existe uma pergunta que você precisa responder agora. Você está no controle ou está sendo controlado? Se sua felicidade depende do comportamento de outras pessoas, você está sendo controlado. Se seu humor depende das circunstâncias, você está sendo controlado. Se sua motivação depende de validação externa, você está sendo controlado. Mas isso pode mudar hoje. O domínio começa com consciência. Observe seus pensamentos. Observe suas reações. Observe seus impulsos. Cada momento de consciência é um passo em direção ao controle. Depois vem a decisão. Decidir não reagir imediatamente. Decidir respirar antes de responder. Decidir manter foco quando surgem distrações. Decidir continuar quando surge vontade de desistir. Pequenas decisões constroem grande domínio. A mente treinada não busca facilidade, busca evolução. Não busca conforto imediato, busca força duradoura. E com o tempo, algo extraordinário acontece. Situações que antes abalavam você deixam de ter efeito. Opiniões que antes feriam você perdem importância. Obstáculos que antes assustavam tornam-se desafios comuns. Você se torna inabalável. E quando isso acontece, o mundo percebe. O respeito surge naturalmente para quem demonstra controle. Oportunidades aparecem para quem demonstra disciplina. Resultados surgem para quem demonstra consistência. Mas o maior benefício não é externo, é interno. Paz mental, clareza, confiança silenciosa, força constante. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna criador da própria realidade. Esse é o verdadeiro poder. Agora entenda algo importante. Esse processo não acontece em um dia, não acontece em uma semana. É uma construção diária, uma escolha contínua, uma prática constante. Dominar a mente é um compromisso com sua melhor versão. E poucos estão dispostos a assumir esse compromisso. Por isso, poucos vivem com verdadeiro controle. Por isso, poucos alcançam verdadeira liberdade. Mas você está aqui agora. Você chegou até este momento. Isso significa algo. Talvez exista dentro de você uma parte que busca mais. Uma parte que sabe que nasceu para algo maior. Uma parte que se recusa a viver limitado por medo, distração ou opinião alheia. Essa parte precisa assumir o comando. Imagine quem você se tornará quando suas emoções não controlarem você. Imagine quem você se tornará quando sua disciplina for maior que sua preguiça.
Imagine quem você se tornará quando sua mente trabalhar a seu favor. Nada pode impedir uma mente decidida. O mundo pode tentar distrair você, pode tentar provocar você, pode tentar controlar você, mas uma mente treinada permanece firme, e essa força está disponível para qualquer pessoa disposta a desenvolver. A decisão começa agora. A partir deste momento, observe mais, reaja menos, pense com clareza, haja com intenção. Escolha disciplina, escolha foco, escolha controle. Domine sua mente antes que o mundo tente controlar você. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu assumo o controle. Esse é o primeiro compromisso com sua transformação. Se você quer continuar fortalecendo sua mente e desenvolvendo disciplina real, inscreva-se agora no canal. Existe um caminho de crescimento esperando por você. E se este conteúdo despertou algo dentro de você, deixe seu like. Assim essa mensagem chega a mais pessoas que precisam assumir o controle da própria vida. O próximo passo é seu. A decisão é sua.